conhecer um pouquinho do vereador eleito Hudson Pessini. Olá, Hudson, tudo bem? Oi, Letícia. Oi, pessoal do Mundo Colorido. Como foi sua infância, onde você morava e brincava? Vamos lá. Apesar de eu ser um dos vereadores mais novos aqui, mas a minha infância já tinha algumas coisas que a infância de hoje não tem, né? Eu nasci na Vila Hortência, eu moro até hoje na Vila Hortência, e na época a gente tinha alguns tipos de... A ocupação das crianças eram diferentes do que é hoje. A gente não tinha celular. Na rua da gente, quem tinha videogame era um amiguinho só que tinha videogame e a mãe regrava esse negócio, entendeu? Então, era tipo assim, só permitia a gente jogar videogame na casa daquele amigo que tinha videogame, um determinado horário, um determinado dia. Não era todo dia que tinha essa festa. Então, a gente brincava, era mais brincadeira de rua mesmo. Até porque existia menos violência, existia menos trânsito. Então, a gente jogava bola na rua, a gente brincava de unha da mula, a gente brincava de betes, a gente brincava... E tinha N brincadeiras e tinha sempre os grupinhos na rua. Então a gente, todo dia, naquele determinado horário, tinha aquele grupinho que se reunia na esquina de tal lugar ou na frente da casa de tal pessoa. Então a gente saía, quando não tinha ninguém naquele local, a gente acabava chamando todo mundo nas casas, não tinha como chamar pelo WhatsApp, né? A gente passava casa por casa chamando as pessoas, aí ia todo mundo lá, ficava embaixo de uma árvore e ali jogando papo fora. Era muito gostoso, eu sinto muita falta daquilo lá, porque hoje eu passo assim pelos bairros, o que você vê hoje nas ruas ou são bairros sem ninguém na rua, por causa do próprio medo, e também você vê as crianças hoje também dentro das casas, até por uma forma de segurança, e isso é ruim, porque parece que a sociedade de bem ela vai ficando dentro da casa e quem vai ocupando as ruas é a criminalidade. Aí você vê vendedor de droga e outras coisas dessas ocupando as praças principalmente. Em que escola você estudou? Foi em muitas escolas, viu? As escolas, eu quis experimentar um pouquinho de cada escola da Vila Hortência. Vamos dizer assim, ó, eu fiz meu pré na Quinzinho de Barros, depois eu fui para o Aquiles de Almeida. Do Aquiles de Almeida fiquei até 88, aí o seu Milton, ele não me quis mais lá. O seu Milton me mandou para o Senador Vergueiro. Aí eu fiquei no Senador Vergueiro, depois eu fiz até a 8ª série no Senador Vergueiro, depois eu fui para o SEONC, do SEONC depois... Eu fui para o Liceu Pedro II e depois eu fui fazer Direito na Uniso. Como foi sua juventude? Minha juventude, ela também eu posso dizer... Sabe que eu acho assim, Letícia, que eu vivi uma época, nossa, assim, o pessoal da minha geração, de 35, 45 anos, viveu uma geração assim, a última geração que os pais podiam ficar um pouco mais à vontade com os filhos na rua. Então, acreditem vocês ou não, a gente tinha uma turminha, até se um deles estiver me assistindo, vão lembrar disso. A gente tem o pai de um amigo nosso chamado Gilberto, seu Zequinha, ele tinha um apartamento em Mongaguá. Então a gente juntava umas moedas com 12, 13, 14 anos. Eu juntava umas moedas. Não tinha esse negócio de ser maior de idade, não tinha nada disso, gente. A gente pegava o ônibus aqui, o Fioravante, e descia lá em Mongaguá e passava o final de semana na praia, ou passava 3, 4 dias na praia. E os pais da gente confiavam muito na gente, até por causa da gente, nossos pais se conheciam, e a gente tinha assim, um certo envolvimento familiar entre os pais dos nossos amigos. E a gente tinha isso daí, então a gente passeava muito, ia muito pra praia, e a gente se divertia muito sem dinheiro, tá? É uma coisa que a gente não precisava muito, o que precisava estar entre amigos. E também tinha os grupinhos de igreja e também tinha o pessoal nosso que tocava violão. Então, nessa época, eu comecei a gostar de rock, né? Me tornei muito fã de Legião Urbana, que eu sou até hoje, U2. Então, o pessoalzinho aprendia a tirar isso aí. E sabe uma coisa que é interessante? Até eu tô gostando dessa entrevista porque me faz remeter algumas coisas. Ninguém tinha esse acesso à música. Era uma coisa muito restrita. Então, quando uma pessoa tinha um aparelho de som em casa, aqueles 3 em 1, quem está assistindo vai lembrar, quem tinha um 3 em 1 em casa da Sony, da Gradiente. E um amigo nosso comprava um CD do Cazuza, do Titãs, do Barão Vermelho. Um CD não, desculpa, um LP. Todo mundo se reunia na casa desse amigo para todo mundo ficar ouvindo o LP.
Não é assim você escutar hoje no celular. É uma coisa muito estranha, porque parece que é uma coisa tão distante, mas não faz muito tempo. Então a gente se reunia lá, todo mundo levava a fita cassete, eu pegava as fitas cassetes do meu pai, que meu pai ele comprava do Roberto Carlos, toda a coleção do Roberto Carlos, Tim Maia, AGP, ele comprava todas essas coisas. Então ele comprava isso daí, e eu pegava a fita cassete dele e gravava essas músicas em cima da fita cassete dele. Então daqui a pouco ele lá ia pegar a fita do Roberto Carlos, ele colocava no Roadstar dele, lá na belina dele, e estava gravado em cima a Legião Urbana. Ele ficava muito feliz comigo, mas era uma maneira da gente viver aquele momento. Era gostoso, porque você ter contato com pessoas. Conta um pouco de você. Você é comerciante? Sim, vamos lá. Eu comecei trabalhando com meu pai em 1988. Meu pai tinha uma lojinha na rua Cesário Mota, em frente ao Fórum Velho, hoje é conhecido como Usina Grande Otelo. Ali na rua Cesário Mota. Eu fiquei com meu pai em 88, eu era muito pequenininho, acho que eu um pouquinho mais velho que você. E eu já trabalhava lá com ele, depois ele acabou indo para a Rua da Penha, na Rua da Penha continuei trabalhando com ele, de vendedor. Então ali eu fui desenvolvendo ali esse gosto pelo comércio, por vender, por falar com pessoas. Hoje é muito difícil, o mundo hoje faz com que as pessoas se restringam em falar através de um computador, através de um celular. E você ter contato com pessoas, olhar nos olhos das pessoas, tocar as pessoas, segurar na mão, conversar, abraçar uma pessoa, parece que as pessoas estão perdendo um pouco dessa coisa gostosa. As pessoas muitas vezes sabem se relacionar através de um WhatsApp e não sabem conversar. E da minha época, não. Eu como vendedor, já um vendedor mirim, vamos dizer assim, eu já vendendo roupa pro meu pai, atendendo lá na frente, e eu montava manequim, e eu fui aprendendo esse ofício. Então, por mais que depois eu tive acesso a outras frentes, a faculdade, a outras coisas, eu sempre gostei de estar lidando com pessoas, e estou no comércio até hoje. Pode ser vereador, como aconteceu? Não foi bem uma vontade de ser vereador. Eu vou externar isso para você. Foi assim, por eu estar no comércio, no final dos anos 90, comecei a brigar com hoje meu amigo Renato Amari. Eu comecei a brigar com ele porque eu queria fazer luzinha de Natal na Braguinha, eu queria melhorar o centro, eu queria revitalizar o centro, eu achava que o centro estava feio, estava fedido, eu achava muito problema na região central. Aí eu comecei a brigar com o Renato. E o Renato é uma pessoa legal de brigar com ele. Por quê? É uma pessoa que você briga com ele e ele aceita a sua briga. Ele não leva para o lado pessoal. Ele sabe que você está brigando por uma situação coletiva maior do que aquilo. É diferente de alguns políticos que a gente vê, quando você faz uma crítica, a pessoa se volta contra você. E o Renato não, ele foi acatando as minhas críticas, ele foi estudando, ele foi levando, a gente conseguiu. Aí eu fui convidado, através de você, sem você querer, sem você pretender, eu fui acabando sendo convidado para assumir a diretoria da Associação Comercial, isso acho que no ano de 2002. Em 2002, eu fui um dos diretores mais novos da Associação Comercial, através do trabalho dentro do comércio, melhorando o centro, trazendo emprego para a cidade, quando você melhora o comércio, você, além de gerar emprego, você aumenta os tributos. São os impostos que as pessoas pagam quando elas compram as roupas, os calçados. Quando você compra toda essa roupinha sua bonitinha, você está gerando imposto. E esse imposto da sua camisetinha, da sua blusinha, ela vai para ajudar na saúde, ela vai para pagar o seu professor, ela vai para pagar o médico que atende seu vovô, sua vovó, sua mamãe. É para isso que serve o imposto. Então, quando você faz o comércio vender mais, vai ter mais dinheiro para investir nos benefícios públicos. E, automaticamente, mais pessoas trabalhando. Através disso, mais para frente, eu fui convidado, na época, pelo Capitão Belotti, que depois virou coronel, e pelo Marcelo Carriel, que na época era delegado do 5º DP. Eu assumi o Conselho de Segurança de Sorocaba. Então, tudo isso foi dando visibilidade. E eu já tinha muita amizade com o Renato, aí virei amigão dele, fui pegando amizade com os políticos, eu fui muito briguento. Briguento assim, reivindicando muita coisa. Você vê uma coisa errada, agora se eu guardo a coisa errada para mim, não adianta nada. Eu tenho que saber para quem reclamar e de que forma reclamar. E eu ia atrás das pessoas. E isso vai dando visibilidade porque a gente conseguia resolver os problemas. Automaticamente isso foi indo. Há 2 anos atrás, o Renato Amari me convidou, falou: "Hudson, você quer fazer
ele usa um termo assim, ele fala assim, vamos medir seu pulso? Vamos. Como? Eu vou lançar você candidato a deputado federal. Óbvio que sem recursos, sem nada, para mim aprender o que era campanha. Saía deputado federal, tive quase 7 mil votos, sem dinheiro, sem trabalhar. Deputado federal você tem que fazer campanha no estado inteiro. E eu não tinha recurso para isso. E, no fim, acabei sendo bem votado. O que, dentro do partido, dentro da nossa coligação, acendeu esse negócio e falou, Hudson, saia candidato a vereador. No fim, foi a primeira vez que eu saí candidato a vereador agora. E, graças a Deus, aí, fui eleito. Com quantos votos o senhor foi eleito? Olha, você é uma moça tão nova, me chamar de senhor, eu me sinto seu avô. Pode me chamar de você, tá? Vamos lá, Letícia. Eu fui eleito com 3.331 votos. E falar para você, você conseguiu hoje 3.331 pessoas que acreditam no seu nome. Como agora eu estava conversando com outro vereador, ele falou assim, é um concurso mais difícil que tem, porque é um concurso da credibilidade. Ainda a gente sabe que existem pessoas que trocam ou que conseguem esse voto de outra maneira, mas você conseguir o voto através de trabalho e de caráter e de honradez é muito difícil. E é isso que a gente precisa lutar, para que as pessoas que votaram na gente, essas 3.331 pessoas que votaram em mim, sintam orgulho de depositar o voto em mim. Qual é o seu principal projeto voltado às crianças e os jovens adolescentes? Tenho vários projetos para vocês. Vocês não fazem ideia. Um deles, eu acho que a cultura, por exemplo, vamos falar de 3 setores que eu gosto. Senão eu vou ficar falando o programa todo aqui, nós vamos ocupar até o outro programa que vem depois do seu. Mas vamos lá. Um deles é você trazer a cultura para dentro da escola. A escola hoje, se você pegar tudo que você vê de estrutura pública, ela evoluiu. A escola não. Se você pegar a escola de 4, 5 séculos atrás, ela tem a mesma metodologia. Um professor na frente, alunos assistindo à aula e uma professora escrevendo. O que mudou é o giz para um pincel atômico, a lousa que não é mais de madeira, agora a lousa é de Eucatex. Mas, enfim, a metodologia é a mesma. O que a gente precisa fazer é que o aluno goste de ir para a escola e não levar para a escola só para cumprir uma obrigação a qual os pais se impõem ou que ele tenha que passar de ano. Ele tenha gosto da escola. Hoje você vê as escolas, elas são feias. As escolas, algumas lembram até presídios, elas são cheias de grades, elas têm câmera de monitoramento, então é uma coisa que agride até a imagem como criança. Quando eu vou votar, por exemplo, eu voto numa escola que eu estudei e eu vejo aquilo lá que nada muda. Então vamos tentar investir na cultura, não dando dinheiro para artistas, nem para cantores, como o próprio Ministério da Cultura muitas vezes vai lá dar milhões e milhões para o Luan Santana, dar milhões e milhões para uma Cláudia Leite. Não, vamos dar dinheiro para que as crianças dentro da escola, como é em outros países, elas tenham acesso à música, a teatro, a atuação e que elas tenham prazer e consigam desenvolver, quem sabe, um outro dom. Além disso, uma outra coisa que é necessário também é a gente pegar recursos. Vamos falar, por exemplo, do governo federal. A gente estava falando do Felipe Nasser, que ele é um piloto de Fórmula 1 do Brasil e ele é patrocinado pelo Banco do Brasil. Eu acho muito mais interessante se o Banco do Brasil, como uma entidade público-privada, se ele investisse o dinheiro dele no esporte na periferia, dentro das escolas, para que ele possa formar novos esportistas. O dinheiro que ele gasta hoje para patrocinar a Fórmula 1, para uma pessoa se gabar, ela consegue muito bem dar sustentação para milhões e milhões de alunos. Mais uma coisa que a gente pode fazer para o adolescente, além de incentivar o esporte e a cultura dentro das escolas, para tornar a escola melhor, é também, dentro das escolas, fazer uma coisa que isso eu tenho como missão. É você ampliar o programa do ProERD e do JBL, da Polícia Militar, para que façam com que jovens como você tenham a verdadeira noção de o que é e o que causam as drogas nas vidas das crianças e dos adolescentes. Não adianta hoje o governo municipal ficar tentando tirar. Eu acho que você, quando você anda na rua de carro, você vê aquele pessoal no semáforo, aquele pessoal nas ruas. Não adianta a gente só ficar tentando tirar essas pessoas da rua. A gente tem que evitar que novas pessoas passem a ocupar as ruas através, e muitas delas, 90% que estão lá, é dependência química, seja pelo álcool, pelas drogas.
crack e assim vai. Então, a gente tem que alertar os adolescentes da realidade das drogas e no que ela leva. E esses programas vão ser incentivados e eu quero participar efetivamente, como já participei. E algumas palestras nas escolas, nunca usei drogas, viu? Mas eu já convivi em centros, eu já fui abordar pessoas em mini cracolândias, eu sei o que é a realidade da droga e eu quero fazer com que o adolescente tenha a real noção disso. Gostaria que você deixasse uma mensagem para o meu público. Nossa, com o maior prazer. Vamos lá. Você que está nos assistindo, eu acho que você que é criança, o seu programa é fantástico, porque você traz para a criança ou para outras pessoas que também não são criança, tendo uma apresentadora como você, uma noção que vai além de um programa infantil e sim dar oportunidade para nós que somos hoje pessoas públicas, levar nossas ideias e levar nossas propostas, que vocês também tenham aqui na minha pessoa, e você também eu quero que você volte mais vezes me cobrar o ano que vem aqui, uma porta aberta para que vocês também tragam ideias. Um vereador hoje, ele não é o dono das ideias, ele precisa ouvir muitas pessoas. E não ouvir só pessoas graduadas, crianças, adolescentes e todas aquelas pessoas que acham que podem colaborar para que a cidade melhore e que amem a cidade, venham buscar nesse vereador uma pessoa que vai estar disposta a ouvir. Eu quero deixar para vocês o meu compromisso de trabalho por amor à nossa cidade. E sempre que vocês precisarem, conte comigo. Pode deixar seu e-mail e telefone para quem quiser contato? Claro que eu posso. Vou deixar. Eu ainda não tenho e-mail da Câmara, tá? Mas eu tenho o meu e-mail pessoal, udson.pessini@hotmail.com, e o meu WhatsApp é 15 988 15 6820. Esse é meu WhatsApp mesmo, tá aqui do lado. Enquanto nós estamos falando, ele tá apitando aqui. Pode me procurar, terei o maior prazer em atender. Muito obrigada, Hudson. Obrigado, Letícia. E espero que você volte mais vezes aqui. E quando você quiser vir tomar um cafezinho comigo, um chocolate, você pode me procurar no gabinete 16 a partir do ano que vem, tá bom? E esse foi mais um do Colorir Política. Semana que vem vocês vão conhecer mais um político aqui em Sorocaba. Venha, vem brincar no meu mundo colorido. Aqui só tem folia, é quase o paraíso. Venha, vem brincar no meu mundo colorido. Colorido. Olá, eu sou Letícia de Baile, mas pode me chamar de Lê, trazendo dicas e novidades para vocês.